Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre esse argumento, né? A homeopatia só ganhou alguma notoriedade, só ganhou espaço porque lá na época de Hahnemann, 200 anos atrás, a medicina alopática, a medicina dominante era muito ruim, ela era horrível, ela causava muito mal aos enfermos, ela gerava mais problema do que os resolvia, né? E então ela era muito perigosa, os medicamentos alopáticos causavam muitos efeitos colaterais gravíssimos, né? Intoxicações nas pessoas, né? Eles não eram seguros, não se compreendiam quais eram os efeitos deles, né? Até uma das grandes críticas do Hahnemann, de sempre, né? Desde a época que ele era alopata, foi sempre isso, eu não sei o que esse medicamento causa, eu não sei como eu posso trabalhar com esse medicamento. Então, a homeopatia só ganhou algum espaço naquela época por causa disso, né? Porque o Hahnemann, ao invés de passar esses medicamentos tóxicos, perigosos, que envenenavam as pessoas até mesmo, ele preferiu passar água, preferiu passar açúcar e passar uma série de dietas, de regimes, né? de hábitos de vida, melhores hábitos de vida, né? Então, o Hahnemann sempre falou da importância, da necessidade da mudança de hábitos de vida, de uma alimentação mais adequada, mais saudável, mais nutritiva. O Hahnemann sempre falou de mudança do contexto de vida das pessoas, moradias adequadas, né? E tudo mais. Então, o Hahnemann, como ele sempre falou disso, ele sempre expôs isso daí, as pessoas usam essa questão e falam, não, então é por conta disso que a homeopatia despontou naquela época, porque ele não usava os remédios alopáticos, que tantos males faziam, e passava uma série de bons regimes, boas dietas, bons hábitos de vida, né? Bom, esse argumento ele já é estúpido, né? Ele já é absurdo em si mesmo, né? Você pensar que até mesmo depois de 200 anos, uma medicina, um tratamento, uma terapêutica ainda continua, e só porque as pessoas fazem bons hábitos, né, de vida. É ridículo, né? Realmente assim, as pessoas elas aceitam esses tipos de argumentação porque na cabeça delas, elas já tomam como pretexto, né, de que a homeopatia é impossível que os remédios homeopáticos funcionam. Então, como ele coloca como pretexto, como uma coisa já certa isso na cabecinha dele, ele aceita qualquer lixo. E é isso que eles fazem. Esse argumento é um lixo, é uma porcaria, né? Só uma pessoa assim, sem cérebro ouviria e não reagiria a uma bobagem desse tipo, né? As pessoas aceitam esse tipo de bobagem, então, porque para elas já tomaram como certo de que a homeopatia não funciona, não vai funcionar nunca, nunca funcionou, e é isso, né? Então é um absurdo, né? Um atestado de ignorância, né? Um atestado de burrice, um atestado de que eu não quero aprender, de que eu não quero conhecer coisas que sejam diferentes, né? Que precisam ser investigadas de maneira mais profunda, tá certo? Então, imaginem, né? Ainda mais hoje em dia, onde a medicina convencional, dominante, alopática, evoluiu tanto, né? Hoje os medicamentos são muito mais seguros, né? Eles são muito mais tecnológicos, né? Eles são muito mais feitos de maneira adequada, né? Nas farmácias, nos laboratórios da indústria farmacêutica. Hoje os medicamentos já têm toda uma série de problemas que são extraídos deles. Então, você tem medicamentos muito bons, muito seguros, muito tranquilos alopáticos, né? Que não são aquelas coisas que se utilizavam lá há 200 anos atrás. E nem mesmo aquelas práticas horrendas, né? Aquelas práticas medonhas, a sangria, os choques e por aí vai.
Hoje também isso não é utilizado daquela forma como era para qualquer tipo de doença, né? Então, os tratamentos alopáticos hoje em dia eles são muito melhores, né? Eles evoluíram, a gente poderia pensar assim. Contudo, e além disso, né, hoje em dia a gente vê que está em alta, né, bom estilo de vida, né, sempre aí já faz muitos anos que os profissionais da saúde recomendam boas dietas, bons regimes, bons hábitos de vida, a mesma coisa que o Hahnemann fazia naquela época. E aí a pergunta que fica, que é muito óbvia, né, é por que a homeopatia então não desapareceu? Ou seja, se era só mudar os hábitos de vida, se era só ter uma vida um pouco mais tranquila, sem estresse, um pouco mais aí com uma alimentação um pouco mais saudável, com exercícios físicos, morando aí numa moradia um pouco mais adequada, mais digna, por que a homeopatia não desapareceu completamente? Né? Por que ela ainda existe? Ou seja, ela foi provada pelo tempo. Isso ninguém discorda, né? Ela está aí há 200 anos. Uma prática que a gente ainda segue uma série de recomendações e de preceitos que o cara que fundou expôs para a gente. Ou seja, ela ainda segue, muitos profissionais homeopatas ainda seguem exatamente do mesmo jeito como o Hahnemann fazia naquela época, há 200 anos atrás. Por que ela não desapareceu da face da Terra? Já que a medicina convencional, alopática, evoluiu tanto em segurança, evoluiu tanto nos tipos de remédios, nas variedades de medicamentos, por que a homeopatia não sumiu da face da Terra? Né? Isso é uma coisa que qualquer pessoa conseguiria pensar se ela não tivesse com a cabeça já enviesada. Né? Se na mente dela, bem fraquinha, né, uma mente bem fraquinha você tem que ter para acreditar, para levar em consideração um argumento desse, por que então isso? Né, você nunca se perguntou isso? Pô, por que a homeopatia não sumiu do mato? Né? Já naquela época de Hahnemann, muitos críticos já falavam, olha, a gente vai ter que então prová-la pelo tempo. E ela foi provada pelo tempo. E ela está aí até hoje. E o que a gente vê, não vou dizer aí um crescimento assim, porque cada dia que passa ela é mais combatida, ela é mais criticada de uma forma completamente desonesta, e cada vez mais a formação dos homeopatas piora, né, se torna cada vez mais ruim, certo? Então, isso é muito grave, mas é o que a gente vê, né? Então, não vou dizer em quantidade. Muitas pessoas vão falar o contrário do que eu estou falando aqui, tá? Vou falar que, na verdade, os tratamentos homeopáticos, a homeopatia cada vez mais cresce. Eu não sei se eu acredito muito nisso, então eu vou pender um pouco aqui para o lado dos críticos da homeopatia, né? Eu vou falar que não, que para mim, na verdade, está decrescendo a coisa, tá? Mas, ainda hoje, a gente vê um mundo de gente procurando homeopatia. Aqui na farmácia, mesmo que a gente voltou com a homeopatia faz um tempo, todo dia hoje aparece alguém buscando tratamento homeopático, buscando um remédio homeopático, buscando sair da alopatia dos tratamentos convencionais. E aí você fala, ué, mas não evoluiu tanto a alopatia? Né? Os medicamentos químicos, os medicamentos aí que trabalham segundo a farmacologia clássica, não evoluíram tanto? O que acontece? Por que as pessoas ainda não têm tanto temor de ficar em tratamentos alopáticos? Né? Por que tanta gente ainda busca o tratamento homeopático? Então, assim, gente, esse argumento, ele é, assim, esdrúxulo, né? Ele é absurdo, ele é uma coisa completamente ridícula, né? Porque se ele fosse real, a homeopatia deveria ter desaparecido há muito tempo, né? E a gente precisa levar em consideração uma outra coisa. A alopatia continua, de fato, muito ruim. Você fala assim, poxa, Léo, aí você foi longe demais, cara. Como assim ela continua muito ruim? Ela continua um pouco mais segura, né? Hoje você tem remédio de fato para tudo, né? Mas ela continua não tratando nada, tá, pessoal? A alopatia, os medicamentos químicos convencionais, eles não tratam a doença, tá? Eles
impedem que os sintomas apareçam. Eles impedem a expressão sintomática da doença. Mas eles não tratam a doença. Não, mas olha, eu uso um remédio aqui há 20 anos, né? Eu tive um problema lá atrás, e aí eu comecei a usar esse remédio, e aí há 20 anos eu não tenho mais esse problema. E olha, rapaz, é uma beleza. Tá, se você parar de tomar o remédio, o problema ele volta, mesmo depois de 20 anos, né? Então, parece que esse remédio ele só impediu com que o seu corpo expressasse o problema, expressasse os sintomas, tá certo? Além de que, se nós olharmos o caso desse senhor, desse sujeito que eu acabei de imitar aqui, de fazer a voz, ele tem mais 2 ou 3 ou até 4 diagnósticos. Ele tem mais outras doenças crônicas que não foram tratados com esse remédio, que apareceram após o uso desse remédio. Poxa, e aí? Ou por intermédio de ação direta dele, por reações adversas, ou, então, por supressão desses sintomas. Que o corpo, quando ele reage, ele expressando certos sintomas, e você impede a expressão desses sintomas, ele vai precisar achar uma outra maneira de expressar a doença. E ele expressa de uma outra forma. Tá certo? Então, você está usando esse medicamento basicamente para que ele impeça que o seu corpo mostre a doença que você teve lá atrás. Só que os outros problemas de saúde estão aparecendo. E você precisa de outros remédios para controlar esses outros problemas de saúde. Ou seja, nenhum deles estão te tratando de fato. Nenhum deles estão cuidando e melhorando a sua saúde. Eles estão impedindo as reações do seu organismo, as reações sintomáticas que o seu organismo tentou fazer, mas o remédio impediu. Tá? Ah, mas eu me sinto bem assim. Bom, tudo bem. Eu só estou te dizendo que isso não é tratar. Né? Então, pessoal, no fundo, a alopatia ainda continua muito ruim. A alopatia ela não cura doenças. Ela não cura nenhum tipo de doença crônica. Né? Ela não consegue tratar as doenças de fato. A alopatia só consegue controlar sintomas. Então, após 200 anos, a mesma alopatia lá de trás, ela continua sendo uma medicina que ainda assim hoje gera um monte de efeitos adversos, um monte de dependência medicamentosa, um monte de problemas nas pessoas, e mesmo assim, não consegue curar os problemas, não consegue tratar de fato esses problemas e trazer melhoras duradouras sem o uso do remédio. Porque já pensou, acabou esse remédio, o que você faz? Você vai voltar a ter o problema. Ou seja, no fundo ele não tratou nada, né? No fundo ele só impediu o problema de existir, de aparecer ali no seu corpo. Tá? Então, você está bem quando você está com o remédio. Isso não é tratamento. Tá certo? Então, a mesma alopatia lá de trás da época de Hahnemann, a mesma medicina dominante, convencional lá daquela época, ainda continua trazendo muitos poucos resultados muito ruins. É que hoje em dia ainda as pessoas buscam, muitas vezes, somente isso, somente combater os sintomas das suas doenças. E é por isso que na casa de grande parte das pessoas do mundo todo, você encontra uma cesta enorme, ou uma gaveta, ou várias gavetas enormes, lotadas de medicações alopáticas. Porque elas não podem parar de tomar os medicamentos. Entendeu? Então, pessoal, esse vídeo é mais para isso, é para mostrar para vocês que a alopatia, ela não se tornou, de fato, muito melhor do que aquilo que ela fazia. É claro, teve várias evoluções e, obviamente, os medicamentos hoje em dia são 1000 vezes melhor do que os daquela época, é óbvio isso. Mas o caminho ainda continua o mesmo, eles não tratam, eles não curam você. Tá? Então, pessoal, é sempre importante deixar claro que a homeopatia ainda existe até hoje, por quê? Porque ela dá resultado e porque ainda hoje a alopatia é muito ruim. As pessoas não querem continuar com seus tratamentos alopáticos.
Ah, eu vou ter que usar esse remédio, ele me faz tão mal, gera problema e não sei o quê. Eu vi a minha vizinha toma também, tem um monte de problema lá que veio dele. É isso, né? Então, pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Deixo aí para vocês esse argumento horroroso, lixo, né? Uma porcaria de um argumento imbecil. Mas é isso. Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Sigam a gente lá no nosso Instagram, no Instagram do Lições de Homeopatia, tá bem? Deixem aí um comentário, deixa a sua curtida e compartilhe o vídeo com seus colegas. Pessoal, até mais. Fiquem com Deus e até a próxima, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.